Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, público presente. Cumprimento o Guilherme em nome de toda a população. A luta sempre contra a violência e a valorização humana é um desafio, não é? Então, boa sorte para esse trabalho. Simples não é? Mas é uma luta mesmo, né? Se fosse uma festa, não precisava de briga. Então, boa sorte nesse desafio, não é? Quero começar, até me atrapalhei e me preparei para 15 minutos, então vou tentar ser bem objetivo em alguns pontos. O primeiro deles, fala um pouquinho sobre um pré-convite, não é? Assim como vai ter no próximo domingo o encontro da Associação LGBT, também na outra semana a gente começa a falar um pouquinho da Semana da Pessoa com Deficiência. Coloca, por favor, Soninha. Então aqui é só um esboço, não é? Depois eles vão mandar detalhado, mas tem até algumas correções para serem feitas, mas para mostrar como a gente precisa movimentar a cidade para a gente enfrentar os problemas das minorias, não é? 16ª Semana da Pessoa com Deficiência. Então, a gente vai estar divulgando, a partir da próxima semana, vários encontros que ocorrerão. Quero lembrar um pouquinho também do Dia dos Pais. Ontem sempre é tempo para a gente repensar qual a função, né, do pai. E para isso, coloca para mim a outra imagem. Essa semana a gente começa a pensar um pouquinho sobre a família como vai. E aí eu fiz questão de trazer, talvez alguém não saiba por desconhecimento, mas o surgimento da análise, né, da valorização da família, esse ano específico, com o tema Família como vai, ele pode voltar para mim a imagem, por favor? Então aqui eu vou colocar os links. Esse aqui é o texto base da campanha da Fraternidade, e ele está completando o jubileu de prata. São 25 anos que pensaram sobre esse tema, né? E dentro dessa questão da família, como é que a gente faz o paralelo com a cidade? Qual que é a função do vereador para poder cobrar do executivo uma ação prática? Pensando na família, existem alguns caminhos de raciocínio, e eu trouxe alguns para a gente pensar políticas públicas para a cidade. As que já existem precisam melhorar, as que não existem, fica uma sugestão. Então, quando eles pensaram lá em 1994, que interessante se a gente analisar como às vezes os problemas estão nas nossas caras, e a partir do momento que está na nossa cara, mesmo assim, a gente não consegue solucionar. Propostas de ação. Então, só relembrando, para quem não conhece, a campanha da Fraternidade, ela trabalha sempre em 3 pilares, não é? O ver, o julgar e o agir, e a proposta de ação concreta aqui. Quando se fala em moradia, apela para o resgate do seu símbolo de acolhida, de vivência fraterna. Quando se fala de juventude, lança o desafio da construção de uma nova família, uma nova sociedade. Quando se propõe a reflexão sobre condições de trabalho, de saúde, educação, alimentação, pensa-se em necessidades básicas para uma família. Quando refletimos sobre a mulher e o menor, lembramos que as pessoas são criadas imagem e semelhança de Deus. E podemos incluir também aqui os excluídos, né? A questão da LGBT. Evoca elementos imprescindíveis da família, como o santuário da vida e do amor. Quando dirige a preocupação para a violência e a vida, interpela a todos para que se posicionem diante das violências. Então, olha que interessante. Em 1994, já existia reflexão para a gente repensar, para a gente escapar dessa armadilha que é não cuidar da família. A partir daí, eles propõem alguns temas muito claros. Primeiro, uma adequada política pública no campo econômico, social, fiscal, jurídico, de modo a assegurar o nível de vida compatível. Então, a gente pode fazer esse exercício na nossa cidade. Quando eles falam aqui de política pública que abranja todos os níveis da família, a gente tem que repensar. Me incomoda quando eu escuto aquela frase assim, mas em todas as cidades da região é assim, tem fila para fazer exame ou falta remédio. Isso é comodismo. A partir do momento que a gente se acomoda a achar que a nossa já está bem, a gente perde uma oportunidade. Ele dá outras dicas. Uma ordem social e econômica em que a organização do trabalho permita aos membros da família viverem juntos com bem-estar e estabilidade. A gente está falando aqui, está batendo na trave a entrada da questão do plano diretor. Está muito claro, os estudos que estão sendo feitos, que existe uma grande estrutura dizendo que não precisa de novos empreendimentos. Se a gente só pensar nos terrenos que estão desocupados, já é um caminho para a gente pensar a cidade. Então, como eu preparei 5 minutos, fica aqui uma sugestão de pensar uma família vinhedense, abre aspas, onde é urgente a promoção de desenvolvimento solidário, que reduz as distâncias entre os poucos que muito possuem e os muitos que possuem cada vez menos.
É preciso que o desenvolvimento econômico, social, político e cultural se realize de forma mais harmônica e autossustentável, sob pena de destruir progressivamente os já fracos nos vínculos e nos equilíbrios familiares. Então, eu acho que não precisa inventar a roda. É buscar os 3 pilares, não é? Saúde, educação e segurança. Não vou nem polemizar, que não é essa a minha intenção. Então, eu vou continuar na semana que vem falando dessa questão, como que é o resgate do vinhedense. Eu comecei a fazer um trabalho através de requerimentos, através de visitação em alguns pontos, e é triste quando você vê uma família ali, uma mãe, ouvir que ela vai só ser atendida depois de 3 meses. É triste. A gente precisa repensar. Não é a cidade que queremos já parodiando um tema, não é? Para ganhar esses 4 minutos, coloca para mim os outros pontos. Foi fantástica a semana passada, não é? O encontro que tivemos aqui na Câmara Municipal, tanto do Dr. Raul como o Dr. Gualda, né, vieram falar da mobilidade urbana. Então, parabéns aos vereadores que estavam diretamente envolvidos, o Marcos Ferraz, o Valdir Barreto e todos os que estavam presentes. Pode colocar? Para ganhar tempo, eu fiz questão de trazer 2 pedaços do estudo do Dr. Raul, que eu acho que é um caminho para a gente pensar junto à cidade de Vinhedo. Então, ali, no vídeo, ficou mais fácil de entender. Isso é uma análise que ele faz da estrutura do plano de mobilidade. Então, na esquerda ali, fica pequeno no quadro, quando eu colocar na internet, eu vou colocar item por item, para que as pessoas possam visualizar. Então, é uma sugestão básica de analisar o diagnóstico, os objetivos, as metas. Então, isso só para a gente ver a fotografia do nosso plano municipal. Existe ali poucos pontos em verde, não é, que claramente a gente identifica que estão bem cuidados. O laranja e o roxo é perigoso, e o vermelho é porque não foi feito ainda. Então, a gente tem uma lição muito grande para fazer. Pode colocar? Essa semana eu encaminhei através de ofício, porque a gente não tem mais tempo, eu acho, através de requerimento. Eu espero que falei até com o Juliano, na semana passada, para cada proposta dos apêndices do estudo de mobilidade, precisa vir, pelo menos eu solicitei, que venha esse estudo, da onde é a demanda. Pode colocar, por favor, o outro quadro? Porque quando a gente pensa na elaboração de um plano de mobilidade, está muito claro que se a gente não tiver um diagnóstico bem efetivado, e aí eu trago aqui para a gente refletir 2 palavrinhas que a gente tem usado muito na qualidade, que é o quanto que esse plano ele é eficaz e quanto que ele é eficiente. Eficaz a ponto de resolver o problema diretamente e eficiente da maneira mais barata possível, mais econômica possível. Não é? Então, me preocupa quando a gente começa a analisar os apêndices e a parte mais populosa da cidade, que é a Capela, ela é contemplada com menos estudo. Isso é uma preocupação. Outra preocupação que me foi alertada ali, analisando, vem dos trabalhos, né, o grande trabalho dos professores ali. Me preocupa também quando a gente tem uma proposta de uma possível via, talvez, de um local que não tem nenhuma movimentação e que não nos é apresentado um estudo. Por que a gente vai investir, talvez, numa nova via que ainda não é possível e não é passível de solução, e a gente não tem, por exemplo, estudo concreto? Exemplo prático, é só sair para Valinhos ali, pela Castelo Branco, seguir até lá perto do Espetinho Mimi, aquele cruzamento, é óbvio que precisa de um estudo. E eu não vi no plano de mobilidade nada falando daquele ponto. O outro ponto que hoje a gente recebeu aqui, o ex-prefeito, não é, José Carlos Gasparini, né, falou do entroncamento lá na saída para Valinhos, na Estrada da Boiada. Também não foi nos apresentado um estudo de mobilidade. Então, eu acho que ainda é tempo, essa casa vai fazer o papel dela, eu já solicitei hoje, já comecei a estudar esses detalhes, mas se a gente não tiver, praticamente, uma elaboração de um plano de mobilidade que tenha diagnóstico, prognóstico, objetivo claro, metas claras e ações concretas, a gente vai perder uma grande oportunidade. Porque eu, particularmente, eu sou totalmente favorável do crescimento sustentável. O que é o crescimento sustentável? Que toda a população que já reside aqui, ela tem o direito de se movimentar. Precisa urgentemente cuidar daquilo que não funciona. Como é que a gente vai fazer uma revisão, já falando agora do plano diretor também, né? Usando o plano de mobilidade, como é que a gente revisa alguma coisa se não está funcionando? Então, eu quero aqui, vou até convido todos os vereadores e vereadoras, vou fazer uma moção de aplauso para os profissionais que estiveram aqui presentes, porque eu acho que é uma maneira da gente valorizar aquele vinhedense que quer construir uma cidade melhor.
Por essa noite é só. Desejo a todos uma ótima semana.